Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver Águia Branca travada e não pode nem vender passagens. Então fica comigo, porque logo após a vinheta eu te conto. Hoje vamos falar sobre uma situação que, para muitos, parece até contraditória. De um lado, temos a Aviação Águia Branca, um dos maiores grupos rodoviários do Brasil, com a frota moderna, poder financeiro e uma estrutura gigantesca. Do outro lado, a Itapemirim, uma empresa histórica que passou por falências, escândalos e tentativas frustradas de renascimento. A Águia Branca então foi escolhida para assumir parte das operações da Itapemirim, que anteriormente operadas pela Suzantur até os dias de hoje. Algo que gerou grande expectativa entre passageiros e muitas discussões entre algumas pessoas, fãs do transporte rodoviário e até mesmo dentro do mercado. Só que existe um detalhe que nesse momento trava todo esse processo. A documentação exigida pela NTT ainda não foi entregue. E aí vem a grande questão: do que adianta ter dinheiro, frota pronta, ônibus pintados e revisados, se sequer existe regularização necessária para iniciar a operação? A Agência Nacional de Transportes Terrestres é a responsável por autorizar empresas a operarem no transporte interestadual de passageiros. Não é só chegar, colocar ônibus na estrada e vender passagem. É preciso cumprir uma série de etapas: comprovação de capacidade técnica, apresentação de contratos, alvarás de garagens, guichês instalados, frota vinculada, entre outros produtos burocráticos que garantem a legalidade da operação. O que temos hoje é que, mesmo após tanto alarde em torno da Águia Branca assumir as linhas da Itapemirim, a realidade mostra que nada disso pode acontecer até que todos os documentos sejam entregues e analisados. Nas redes sociais e até mesmo em rodoviárias já circulam fotos de ônibus da Águia Branca operando linhas que ela mesma já possuía. Isso cria uma sensação de que a operação já estaria quase pronta, mas é apenas a aparência. Até então, a Suzantur continua no jogo, continua no páreo e continua operando as linhas da Itapemirim. Na prática, nenhum guichê ainda foi aberto da Águia Branca. Nenhuma garagem foi oficialmente assumida. Nenhum funcionário está trabalhando sob essa nova administração. E principalmente, nenhuma passagem pode ser vendida. E o pior, o site ficou fora do ar. E aqui fica a reflexão: do que adianta ter ônibus estacionados se eles não podem rodar? A Águia Branca é reconhecida por sua solidez financeira. Não faltam recursos para investimentos em frota, em tecnologia e em estrutura. Mas o transporte rodoviário no Brasil não funciona apenas com capital. É preciso seguir as regras, e as regras estão nas mãos da NTT. Ou seja, não importa o tamanho da empresa ou o poder econômico que ela carrega, se não cumprir os trâmites legais, a operação simplesmente não acontece. Isso mostra mais uma vez que o transporte não é só negócio, é também um serviço público, regulado e controlado. Quem depende da Itapemirim ou ainda guarda a memória da grandeza da empresa está ansioso para ver os ônibus pela Águia Branca rodarem de forma regular. Muitos enxergam na Águia Branca a chance de resgatar parte desse prestígio e valor àqueles que realmente contam com esse novo valor. Mas diante dessa demora cresce também a frustração. Afinal, cria-se a expectativa, a data de início foi anunciada para nessa segunda-feira, no caso hoje, dia 8 de setembro de 2025. E isso afeta diretamente o passageiro, que fica no meio do caminho sem saber se deve confiar na promessa ou se procurar outra aviação. A pergunta que não quer calar é: do que adianta todo esse investimento se na prática nada foi iniciado? Nenhum guichê da Itapemirim Águia Branca foi reaberto sob a administração da Águia Branca. Nenhuma garagem foi oficialmente assumida. A frota pode estar bonita, pode estar pronta, mas parada não serve para nada. O transporte rodoviário precisa estar em movimento, precisa levar pessoas de um lado para o outro, precisa gerar confiança. E até agora o que temos é um projeto engavetado pela falta de documentação. Existe ainda um risco nessa estratégia, o de criar uma imagem forte, mas sem concreta. A ação
Isso pode desgastar a marca tanto para a Itapemirim, que já passou por crises de credibilidade, quanto da Águia Branca, que até hoje era vista como um símbolo de organização e seriedade. Mas o que está demonstrando é desorganização e achando que é melhor que todo mundo. Se essa demora se prolongar, o efeito pode ser contrário do esperado. Em vez de esperança, gerar mais desconfiança. No fim das contas, essa situação deixa uma lição clara no transporte rodoviário. Não basta ter dinheiro, ônibus novos e força de mercado. É preciso respeitar os trâmites legais e, acima de tudo, pensar no passageiro que dependem desse serviço. A Águia Branca pode ter todo o potencial para assumir a Itapemirim e recolocar a empresa no mapa. Mas enquanto não cumprir o básico, entregar a documentação NTT, tudo isso não passa de uma promessa. E fica a reflexão. Será que não seria melhor ter começado do jeito certo, com calma, estruturando guichês, garagens, equipes, antes de anunciar datas e criar expectativas? Porque, por enquanto, estamos diante de um cenário onde a teoria parece bonita, mas na prática simplesmente não existe. Olha, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Não adianta nada a Águia Branca ter ônibus novos, dinheiro em caixa, frota de sobra, até mesmo veículos que alugaram da empresa Nossa Senhora da Penha e até veículos já pintados de amarelo, se na prática ela não pode operar nenhuma linha da Itapemirim. A realidade é essa. A NTT não liberou porque a documentação exigida não foi entregue. E aí eu fico pensando, do que adianta toda essa estrutura se nenhum guichê foi reaberto? Nenhuma garagem foi assumida, nenhum funcionário foi colocado para trabalhar. A gente só vê foto de ônibus parados, prontos para rodar, mas sem autorização não sai nada do papel. É até curioso porque a Águia Branca sempre teve fama de organização e seriedade tentando derrubar a Suzantur. Mas agora nessa transição parece que eles começaram de trás para frente. Pintaram os ônibus, criaram expectativa, anunciaram a operação, só que se esqueceram do principal, né? Que é a parte burocrática. No fim das contas, quem fica prejudicado é o passageiro. A gente cria esperança de ver a Itapemirim continuar rodando, mas quando vai procurar a passagem não tem nada disponível e nem o site já está mais disponível. Então por isso a Suzantur continua suas operações. É um sinal verde para a Suzantur ainda continuar e tentar virar esse jogo aí e quem sabe aumentar o valor pelo arrendamento. Então sinceramente eu deixo essa reflexão. Será que não teria sido melhor deixar com a Suzantur do que ser toda essa palhaçada do que está acontecendo? Porque até agora é só promessa bonita, sem resultado prático. Mas enfim, é isso que vocês acompanharam aí hoje. Essa foi a notícia. Se você gostou, já curte, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui do canal Rick LS, já se inscreve aqui. Convido você para se inscrever para você sempre estar acompanhando as notícias do transporte rodoviário e transporte coletivo de passageiros. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.